Então, bom dia de novo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso segundo estudo do livro Vivência Mediúnica, desse nosso grupo que inicia com o convite da espiritualidade, da gente ter estudos acerca da mediunidade, tomando por base as obras que os espíritos forem nos indicando. Hoje, quem assume a condução do estudo é a Marilene. A Marilene é uma companheira aí de casa que vai conduzir, mas a gente sempre lembra que aqui é um grupo de estudo, não é uma palestra. Então, podemos comentar, podemos tirar dúvidas, e uns vão apoiando os outros. Vamos iniciar elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mentor primeiro, rogando nesse momento que os bons espíritos possam nos abençoar, possam estar conosco, os nossos anjos guardiões, a fim de alimentar e iluminar o estudo desse dia, nos trazendo a tranquilidade de espírito, a mente sã, para que possamos aprender um pouco mais e caminhar naquilo que Jesus espera de nós. Mestre amado, rogamos o seu auxílio para esta reunião, que durante todo o seu percurso sejamos nós tratados espiritualmente, alimentados pelo conhecimento e fortalecidos pela coragem de colocar aquilo que aprendemos em prática. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Marilene, a palavra é sua, seu áudio está desligado, Marilene. É só você ir na parte de baixo aí, tem um microfonezinho, e clicar nele. Ligou? Ligou. Ah, tá, desculpa. Bom dia, gente. Bom dia. Que eu estava lá dentro, desculpa. Tudo bem, gente? Estamos preparados aí para trocar de ideias? Gostei dessa colocação aí do Murilo. Na verdade, a gente está estudando juntos, né? Porque ainda mais depois que a gente presenciou aquela ilustração do Murilo, a gente, assim, não sabe nada. Mas então vamos, né, gente, dar início por causa do horário, é isso mesmo? Estão me ouvindo? Sim, está tranquilo. Então vamos iniciar. Então hoje nosso é o segundo, né, considerando que o Murilo fez a abertura aqui com a apresentação, então é quase que iniciando mesmo. E o nosso tema de hoje, como já foi dito, é complexidades do fenômeno mediúnico. É um trabalho, uma psicografia de Divaldo Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que aconteceu no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, em 10/11/93. Eu vou lendo, e à medida do possível, né, a gente vai comentando parágrafo por parágrafo, mas tem alguns parágrafos que têm uma similitude tão grande que a gente dá para juntar alguns parágrafos, né? E também é muito grande, são muitos parágrafos, talvez se a gente não fizer isso, não dê tempo de comentar. Então, vamos dar início. À primeira vista, o intercâmbio seguro entre os espíritos desencarnados e os homens
parece revestir-se de muita simplicidade, considerando-se que, após a morte do corpo, o ser apresenta-se com todos os atributos que lhe caracterizavam a existência física, é de crer-se que o processo da comunicação mediúnica torna-se natural, rápido, fácil e simbiose. Então, nós observamos aqui, a princípio, que quando a gente a gente inventa a opinar, né, a prover conceitos, elaborar conceitos acerca de uma coisa à primeira vista, como está dizendo aqui, é muito óbvio que a gente possa não corresponder exatamente à verdade absoluta. Pode ser que aquilo não proceda, de fato, que falte base, que falte conhecimento, de fato, para a gente estar opinando à primeira vista. Então, aqui está claro isso, porque quem conhece alguma coisa, mesmo que superficialmente, acerca do intercâmbio, sabe que, de fato, não é fácil. E também, quando ele considera que, considerando-se que a pessoa desencarna e mantém os seus atributos, que a alma, voltando à condição de espírito, mantém os seus atributos, que por ela manter os atributos, também parece fácil, parece natural, parece rápido e parece simples. Quando, na verdade, no nosso entendimento, o fato dela manter os seus atributos pode até complicar um pouco mais, né? Porque a alma, com os seus atributos, estão incluídos, é claro, todas as suas dificuldades, todas as suas limitações, e entre os atributos estão os felizes e os menos felizes. Então, a mente está lá com todas as suas limitações, com o seu orgulho, com a sua vaidade, com a sua crueldade, com seus conflitos, com todas as suas dificuldades, seus sofrimentos, suas inseguranças, suas dores, todas as questões inerentes a nós todos no patamar evolutivo em que nos encontramos, né? E esta criatura está carente, né, de orientação, de conforto, de compreensão, de amparo, de amor. Então, não nos parece tão simples assim, né? E nós estamos preparados para ser esse apoio, esse conforto. E nós observamos, então, partindo para o terceiro parágrafo, que Manuel Filomeno de Miranda coloca assim: como qualquer procedimento técnico, no entanto, vários requisitos lhe são exigíveis, o que torna a sua qualidade difícil de ser conseguida, ao mesmo tempo complexa para a sua realização. E nós observamos que, ao colocar o intercâmbio mediúnico como um procedimento técnico e que exige requisitos, nós acreditamos que Manuel Filomeno de Miranda está se referindo à reunião mediúnica, porque o local onde nós vamos entrar nessa situação de intercâmbio com os espíritos e uma situação que tem as suas exigências, só pode ser a reunião mediúnica, porque nós não vamos confabular com os espíritos, fazer um intercâmbio em outro lugar. Então, nós acreditamos que ele está se referindo à reunião mediúnica. E, para tal, está falando dos atributos, das exigências que são necessárias para esse intercâmbio, ou seja, os requisitos, né? Então, nós catalogamos alguns, porque, na verdade, as obras trazem vários, mas nós pegamos alguns básicos que são muito corretos em todo lugar que se abre, se lê, é a mesma coisa, os básicos, né? Então, para a gente estar envolvido numa reunião mediúnica, nós acreditamos que um dos requisitos mais importantes é o conhecimento. Como é que nós vamos enveredar para o caminho de uma situação que nós não conhecemos?
É como comparar, que, aliás, se não me engano, João de Ângeles fez essa comparação, colocar um químico dentro de um laboratório químico com todos os produtos químicos, que a pessoa não tem a menor ideia como é que funciona aquilo, com toda certeza ele está sujeito a colocar fogo no laboratório, né? Então, o conhecimento é interessante, é necessário, porque ele vai capacitar melhor o trabalhador, ele vai levá-lo a saber interpretar melhor as comunicações que ele recebe, ele vai se sentir seguro, porque com base no conhecimento, ele vai estar se sentindo seguro para atuar, ele vai ter condição de ampliar os seus conceitos. Então, é muito importante isso. E isso é tão importante que Manuel Filomeno de Miranda colocou no Consolador, na questão 392, que o estudo é uma questão obrigatória nos trabalhadores da reunião mediúnica, que ele tem que trabalhar constantemente para a sua autoiluminação. Então, outro requisito que nós achamos interessante é a integração dos trabalhadores à casa espírita. Por que o trabalhador da casa espírita, da mediunidade, deve estar integrado à casa espírita, às atividades da casa espírita? Porque a integração favorece os relacionamentos interpessoais. E é muito interessante que a pessoa tenha um bom relacionamento com o grupo que ele está trabalhando, na atividade que ele está trabalhando. Ele vai também se sentir em família, né? Quantas vezes a gente observa nas casas que os grupos estão isolados? Você vai lá, tem um grupinho, tem um evento, tem um grupinho sentado num lugar, tem outro grupinho em outro lugar. Às vezes você nem conhece os trabalhadores. Então, essa integração é muito interessante. Também desenvolve a confiança, a segurança. O trabalhador, entre amigos, em pessoas que têm uma relação boa, ele sente tranquilidade para trabalhar. Nós colocamos também que é preciso ter o hábito da oração. O hábito da oração é imprescindível, indiferente, né, do culto no lar que a gente tem o dever de manter, a oração vai facilitar nossa aproximação, nossa sintonia com os amigos espirituais, principalmente com aqueles que estão interessados em nos assistir, em nos amparar na nossa atividade. Temos também a questão do equilíbrio, né, fisiopsíquico, biofisiopsíquico, ou seja, nós precisamos estar com os nossos sentidos todos em perfeita condição para trabalhar. Como é que se eu não estou bem equilibrado mentalmente, como é que eu vou trabalhar numa reunião mediúnica? Né? Então, é necessário que a gente esteja em equilíbrio completo, pelo menos razoavelmente, para estar atuando numa situação complexa, que nós vamos estar ali assimilando vibrações complexas, pesadas, fluidos pesados, que vão, né, mexer com o nosso equilíbrio. Então, nós precisamos estar mais ou menos equilibrados em todos os aspectos. Nós temos também o comprometimento, né, a disciplina, que vai envolver pontualidade, assiduidade, e assim outros tantos, né, como eu disse, que existem. E tem um requisito que a gente encontra em certas orientações, que eu fiquei assim na interrogação, porque embora eu particularmente também ache muito interessante, mas é comum a gente ver trabalhadores participando de reuniões de várias casas, reuniões mediúnicas. Então, sugere-se que o trabalhador da mediunidade mantenha-se só na reunião, em uma determinada reunião mediúnica, no grupo que ele se encontra, na casa que ele se encontra. Porque quando ele fica borboletando de reunião em reunião, ele costuma misturar as ideias, porque cada casa
tem sua filosofia, sua maneira de proceder, e também de acordo com os conhecimentos dos dirigentes, dos orientadores, dos dialogadores, vão variar muitas questões. Então, os médios podem chegar na casa trazendo ideias de outro lugar, de outros conceitos, que pode complicar um pouco. Então, seria interessante que a gente fosse fiel a uma reunião mediúnica numa casa. Mas a gente vê isso muito, então eu até nem queria colocar essa questão, porque tem isso também, né? Então, a gente trouxe só para clarear um pouco. Então, continuando aqui, vamos ao quarto parágrafo. O processo de comunicação dá-se somente através da identificação do espírito como médium, perispírito a perispírito, cujas propriedades de expansibilidade e sensibilidade, entre outras, permitem a captação do pensamento, das sensações e das emoções que se transmitem de uma para outra mente através do veículo sutil, que é o perispírito. Aqui nós achamos interessante, porque a gente percebe, é claro, que ele deve estar falando também de afinidade e sintonia, porque nós sabemos que a comunicação, para existir, tem que estar ligada, tem que haver sintonia e afinidade, senão não tem jeito, né? Mas aqui parece que ele trouxe um pouquinho de técnica, porque ele está falando de identificação do espírito como médium, perispírito via perispírito, e ele está falando ainda de algumas propriedades do perispírito, que é a expansibilidade e a sensibilidade. Então, parece que aqui ele está mostrando, como ele falou, que é um procedimento técnico, ele está falando de alguma técnica, né? Ele está falando daquela propriedade que tem o perispírito através da sua expansibilidade o perispírito do médium expande, o perispírito do espírito expande, há aquele contato, né, onde há uma vibração e naquela onda vibratória, a mensagem em ondas vibratórias do espírito comunicante cai no perispírito do médium, que vai ao cérebro perispirítico, vai ao cérebro físico, elabora aquilo e devolve para o médium através do físico, que aí vai a psicografia, a psicofonia e o que for, né? Então, Marilene, oi. só um pouquinho. A Zinha levantou a mãozinha. Você quer falar alguma coisa? Por favor, Enzinha, não me comprometa. Qualquer coisa, tá aí o Murilo, tá aí um tanto de gente. A Rosana, o seu Luiz. Não, Fala, Marilene, meu é bem. tranquilo. É só uma dúvida. Por quê? Dúvida? Eu Ainda participo, mais que eu tenho dúvida. eu participo da reunião mediúnica, né? Porém, em uma casa só. Mas eu Sim, tenho outras atividades na outra casa, na primeira casa a qual eu pertenço, que é algumas responsabilidades na área da nutrição. Por exemplo, sim, agora em março nós temos o curso de evangelizadores, e eu sou uma das que participo do almoço. sim. Na outra casa, eu sou estudiosa do magnetismo, então eu participo da outra casa. E aí, eu aguardei um pouquinho o assunto, porque eu achei que você ia estender um pouco mais sobre ele. Mas esse assunto se refere exatamente à reunião mediúnica, né? Não Sim, participar da sim, reunião mediúnica em outra casa. Outras sim. atividades está tranquilo. Completamente, até porque são sugeridos que o médico participe, por exemplo, do passe, do acolhimento fraterno, do atendimento espiritual, de coisas que podem ter, inclusive, alguma ligação direta ou indireta com o próprio trabalho do intercâmbio, né? Não Ah, importa onde você tranquilo. está fazendo, então não importa isso, né? Então tá bom. Obrigada. Onde é que nós Esclareceu. paramos aqui? Ah, espera aí, senão me perdi aqui. Então, eu falei, né, que dessa expansão, etc, 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 é, que permite a captação do pensamento, das sensações, como eu disse, que se transmitem de um para outro através desse veículo sutil, que é o perispírito. Não é isso? Vamos seguindo aqui. Vocês não reparam que eu tenho umas colinhas aqui que eu preciso de consultar.
Vamos agora ao parágrafo 5. O médium, ô Murilo, você, por favor, você pode entrar em ação aí se precisar, viu, meu filho? Eu não fico constrangida, não, muito pelo contrário. Preocupa, não. Hoje eu estou silencioso, hoje eu estou aprendendo. Não, senhor, não admito. O médium é sempre um instrumento passivo cuja educação moral e psíquica lhe concederá recursos hábeis para um intercâmbio correto. Nesse início, inúmeros impedimentos podem apresentar durante o fenômeno que somente o exercício prolongado e bem dirigido consegue eliminar. Então, aqui está falando que ele é um instrumento passivo, cuja educação moral e psíquica é aconselhável, né? Mas, então, a gente quer lembrar, não sei se estaria dentro aqui, que o médium, ele é um elemento passivo, entre aspas, né? Porque, na verdade, ele veste o fenômeno com as suas características. Ele só não interfere na essência da comunicação, mas ele tem participação no fenômeno, né? E a educação moral e psíquica vai trazer recursos para ele, justamente porque ele vai colocar ali as suas características. Ele vai entrar com o que ele tem em todos os aspectos, inclusive os físicos, porque ele vai fazer psicografia, ele vai fazer a psicofonia. Então, ele vai precisar de controle das emoções, porque, a princípio, ele, principalmente como novato, ele não vai ter um determinado um controle significativo para ele estar atuando, ele vai ter inseguranças, ele vai, às vezes, usar expressões chulas, ele vai ter uma entonação de voz que não seja aconselhável, né? Então, quando ele tem uma pessoa que está ali ajudando, como o dirigente, o dialogador mesmo, que depois vai ajudá-lo, né, lá fora, com relação àquelas atitudes que ele teve, vai conversar, vai ajudar, vai ampará-lo no processo que ele está, né, dentro dele. Então, e com o exercício prolongado e dirigido, ele vai eliminando isso, porque ele vai tomando mais conhecimento, experiência, vai tendo mais contato com aqueles fluidos pesados, vai aprendendo a discernir melhor as comunicações, interpretá-las. Então, com certeza, o exercício prolongado e bem dirigido vai ajudando a eliminar aquelas dificuldades que ele pode ter a princípio. Vou ver aqui. Parágrafo 6º. Está tudo bem aí, gente? Está tudo tranquilo. Está tudo tranquilo? É verdade. Mas vai ter coisa que não vai estar tão tranquila, senão vai sobrar para você. Parágrafo 6º. Aliás, que é continuidade, né, do 5, está dando continuidade às dificuldades. Então, aqui está falando que, dentre outros, né, dessas dificuldades que está falando aqui, ele traz as fixações mentais, os conflitos e os hábitos psicológicos do sensitivo, que resumam do seu inconsciente, e que, durante o transe, assume com vigor os controles da faculdade mediúnica, dando origem às ocorrências anímicas. E o que são as ocorrências anímicas? Nós sabemos, né? As ocorrências anímicas são aquelas questões oriundas do espírito do próprio médium. Animismo, ânima, alma, ou seja, o que vem da alma do médium. E as fixações mentais são aquelas em que o médium se detém em determinadas questões da vida dele. Então, as questões da vida pessoal interferem ali nas comunicações. Ele leva para a reunião a mente dele fixada nos problemas que ele viveu, dessa ou de outras vidas.
Então, as aspirações mal resolvidas, o cultivo de ideias desordenadas, vem e surgem ali no intercâmbio como se fossem mediúnicas. Continuando aqui. Deixa eu ver se é continuando mesmo. Sim. Em si mesmo, o animismo é ponte para o mediunismo, que a prática do intercâmbio termina por superar. Todavia, vale a pena ressaltar que no fenômeno anímico ocorrem os de natureza mediúnica, assim como nos mediúnicos sucedem aquelas de caráter anímico. Isso vem de encontro o que fala mais embaixo, que fala que o fenômeno puro e absoluto ainda não existe, né? Porque, de fato, como o médium veste as comunicações com as suas características, com o que ele tem dele, de potencialidades, de conhecimento, ele vai sempre, o fenômeno mediúnico vai sempre ter algumas tintas, alguns tons de animismo. Assim como o mediúnico também nunca vai ser puro, porque ele tem ali uma pessoa intermediando, tem uma pessoa que faz um meio ali naquilo. Então, o espírito também vai estar sempre ali dando fazendo alguma influência, trazendo alguma influência na comunicação. Então, na verdade, fica como se fosse uma comunicação mista, né? Vai ter influência do espírito e vai ter influência do médium. Que também a prática do intercâmbio termina por superar. Por quê? Porque o médium vai desvencilhando daquelas questões íntimas que está ajudando a vir à tona, ele vai se equilibrando, ele vai cada vez trabalhando melhor, e as comunicações vão se tornando cada vez não puras propriamente, mas com menos participações anímicas. As comunicações vão se tornando melhores, entre aspas, né? Vão trazendo menos interferência do médium. Continuando, qualquer artista também tem relação, né, com os outros dois parágrafos. Qualquer artista, ao expressar-se na música, sempre dependerá do instrumento que se utilize. O som provirá do mecanismo utilizado, embora o virtuosismo proceda de quem o acione. Então, comparando com o processo de intercâmbio mediúnico, aqui nós vamos dizer que qualquer artista, ao expressar-se na música, dependerá do instrumento. Então, o que é aqui? O artista, aí neste caso, seria o espírito, que depende do instrumento. O instrumento é o médium. O médium é um instrumento do espírito, né? O som provirá do mecanismo utilizado. Ou seja, o som vai sair de toda forma, né? Está ali o aparelho para isto, né? O violino, o violão, ele vai tocar e vai sair ali qualquer coisa, de toda forma. Mas a qualidade dessa música, por exemplo, vai depender de como o instrumentista vai usar o instrumento. Ele vai colocar lá habilidades maiores ou melhores. Um violino exercitado por um profissional que não é tão violinista assim, não vai sair uma música tão boa às vezes, e vice-versa. Então, aqui é a mesma coisa. Quando o médium apresenta condições melhores, né, para expressar-se, a comunicação também vai se apresentar melhor. Como eu disse, está voltando aqui, que o fenômeno puro e absoluto não existe. Então, como nós vimos, todas essas questões anteriores estão mostrando que realmente existe uma interdependência. Parágrafo 10. Os valores intelectuais e morais do medianeiro
tem preponderância na ocorrência fenomênica, porquanto serão os seus conhecimentos atuais ou passados que vestirão as ideias transmitidas pelos desencarnados. Isso aí está óbvio, né, gente? Que os valores morais e intelectuais têm predominância, têm preponderância, né? Por quê? Porque o médium vai dar aquilo que ele tem, né? Então, o conhecimento que ele tem, o grau de conhecimento, de entendimento, de capacidade para elaborar as ideias, de interpretação, isso vai interferir, né? As qualidades morais também vão interferir. Então, o resultado da comunicação, do processo de intercâmbio, vai depender da condição do médium, dos conhecimentos que ele já adquiriu nesta ou noutras experiências passadas, né? Ele traz de outras vidas também conhecimentos. Então, quanto mais rico ele for de conhecimento, de experiências vividas, mais condições ele terá de promover um trabalho dessa ou de outra qualidade, né? Qualidade entre aspas, vocês devem entender o que a gente está falando. A gente não está falando de intercâmbio melhor com um do que melhor com outro, não é isso que a gente está falando. Então, deste modo, parágrafo 11, deste modo, a qualidade da comunicação mediúnica está sempre a depender dos valores evolutivos do seu intermediário. Na verdade, está completando o que já foi dito, né? Tudo certo aí, gente? A Zinha está assim, caladinha e quietinha, só escutando. Aqui vai trazer mais, deixa eu ver aqui se eu trago aqui. Sim. Não há dois médiums iguais, qual ocorre em outras áreas de atividades humanas. Ou seja, qualquer atividade que nós vamos exercer, ou que qualquer pessoa vai exercer, cada um vai exercer da sua maneira, né? Os profissionais de quaisquer áreas que sejam, eles vão atuar ali de acordo com as suas potencialidades, com a sua capacidade, com o seu dom, vão ser bons profissionais ou não tão bons profissionais, às vezes em profissões até iguais, mas cada um vai dar um resultado diferente, porque vai colocar ali suas potencialidades, sua qualidade, seu dom, não é verdade? Então, voltando aqui, não há dois médios iguais, qual ocorre, né, nas atividades humanas, nas quais cada pessoa apresenta-se com seus próprios recursos, assinalados pelas suas particulares características, é o que nós falamos, né? Cada pessoa tem as suas potencialidades, a sua capacidade, a sua condição, que vai colocar ali naquela profissão. E a mesma coisa acontece com o intercâmbio mediúnico, né? O médium não tem condição de atuar ou apresentar uma faculdade mediúnica ou dar um tom no intercâmbio que ele está fazendo, do mesmo jeito que outra pessoa. Porque cada um, primeiro, que em qualquer atividade, os recursos da pessoa vão contribuir. E cada um, médium, capta e interpreta a mensagem de acordo com as suas possibilidades. E eles apresentam características e aptidões para determinadas faculdades diferentes. Ela veio, né, encarnou com potencialidades, por exemplo, para psicofonia. Então, ele não vai nunca ser psicógrafo. Se ele não veio com aptidões, com condições, com características para ser psicofônico, ele não vai ser psicofônico, ele vai ser psicógrafo, que é aquilo que ele colocou. Nós vemos também que vem para frente aí, por exemplo, se a pessoa vai falar em línguas diferentes, ele não vai falar também, porque ele não vê com aptidão para aquilo. Essa aptidão, nesse caso, está vindo de outras situações que a gente vai ver mais lá na frente.
Ficou claro aí, gente, essa ideia? Que não tem médium nem mediunidade igual, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa vem com características, com aptidões diferentes. Então, não adianta eu, por exemplo, querer ser uma boa oradora se eu não nasci para ser oradora, né? E a mesma coisa são no processo de intercâmbio. Vamos agora para o 13. Quando se tratar, quase que eu entrei nisso aí quando eu comecei a falar. Quando se tratar de um médium com excelentes registros e grande fidelidade ao conteúdo da mensagem recebida, eis que defrontamos com alguém que repete experiências transatas, ou seja, passada. Então, quando nós falamos aqui, né, a pessoa precisa de dom, de aptidão para exercer, no caso do médium, a faculdade. Mas se ele não desenvolveu isso aqui, se ele não aprendeu, se ele não tem conhecimento, se ele não tem muita prática desse trabalho, mas ele apresenta um trabalho fantástico, maravilhoso, muito bom, né, cheio de qualidades, onde que está isso se ele não aprendeu agora, ele não praticou isso, ele não teve tempo de aprender? Então, quando existe uma situação assim, nós logo imaginamos que é um médium que veio com experiências de outras vidas, inclusive naquela prática mediúnica, né? Trabalhou numa reunião mediúnica naquele tipo de faculdade. Na variada gama das faculdades, as conquistas pessoais armazenadas contribuem para que o fenômeno ocorra com o sucesso desejado. É isso que nós já falamos, né? Então, se ele teve a oportunidade de participar em outras existências, em faculdades variadas, por exemplo, ele adquiriu experiências, né? Adquiriu conteúdos, condições que estão lá no seu arquivo mental para serem exercidos no atual trabalho que ele vai fazer, naquele atual intercâmbio que ele está promovendo. Seja no campo das comunicações intelectuais, seja naquela de natureza física, o contributo do médium é relevante. Também está relacionado com o que foi dito anteriormente, né? Tanto no que tange às qualidades intelectuais, físicas, o contributo do médium é relevante. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. No campo das comunicações intelectuais, seja assim, tanto faz, né, nas atividades que vai interferir ou vai ser de origem intelectual, quanto as físicas, o conhecimento, a experiência, o arquivo vai ser importante. Não seja, portanto, de estranhar que um médium psicógrafo ou psicofônico tenha maior facilidade para o registro de mensagens de um tipo literário em vez do outro, logrando, por exemplo, admiráveis romances e deploráveis poemas, pelas belas pinturas e más esculturas, facilidade para expressar-se em idiomas que não apenas aquela que hoje lhe é familiar, em razão de experiências vivenciadas em reencarnações anteriores. É o que nós já falamos, né? Todas essas condições aqui, todas essas qualidades para trabalho literário, para um poema, para uma pintura, para uma escultura, vai depender desses conhecimentos, dessas experiências e desses dons para poder estar aplicando aquilo. Então, aqui, se a pessoa é um psicógrafo, por exemplo, ele não vai fazer desenho, né? Ele não vai fazer desenho, ele vai fazer pintura, né? Deixa eu ver o que mais. Não sei, importante amanhã que um médico psicólogo tem maior facilidade. Então, é isso mesmo, né? A continuidade do anterior. Não é de estranhar quando ele apresenta maior facilidade para uma coisa do que para outra. Correto aí, Miro? Quer dar um tom aí?
Tá tranquilo, pode ir, que no final eu vou fazer umas considerações. Pode ir Ah, tá bom. tranquilo. Então tá. Também há médios com aptidão para receber espíritos sofredores, o que lhes deve contribuir caridosos que desempenham. Então, nós sabemos perfeitamente, né, o valor, entre aspas, de todas as colocações, todo tipo de intercâmbio, todos os nossos irmãos sofredores que a gente veicula, é um trabalho interessante, é um trabalho instrutivo para nós, né? Nós aprendemos com isso, porque, na verdade, as comunicações nada são, não, são também instruções, né? Porque os espíritos, quando se comunicam, é como se eles estivessem falando conosco, dando uma orientação, está vendo? O que está acontecendo comigo? Presta atenção, olha a sua vida, olha o que você está fazendo. Indiretamente, nós estamos recebendo instruções, orientações. Mas no caso aqui, está falando da aptidão para receber sofredores, que eles devem constituir uma bênção, que de fato é uma bênção, né? É uma bênção todo tipo de comunicação, mas você ter a facilidade, a oportunidade de trabalhar com sofredores é de fato uma coisa maravilhosa, benéfica e abençoada. E nós vamos facilita a aquisição de títulos de enobrecimento pela ação caridosa que desempenhem. Então, à medida que nós trabalhamos com sofredores, nós vamos dar de nós tudo aquilo que temos, inclusive o nosso coração, para estar atuando junto àquelas pessoas que têm maior dificuldade, maiores dores, maiores sofrimentos, que estão ali necessitando do nosso carinho, da nossa forma de colocar, de conversar, de vibrar. Então, realmente, quando a gente se empenha, ou melhor, a gente tem que se empenhar em todas, mas esse trabalho nos dignifica muito pela caridade que a gente está fazendo, que nesse ponto aí nós estamos fazendo mais também caridade, porque é outra coisa que nós não podemos ficar só achando que nós vamos ali na reunião mediúnica fazer caridade, né? Que nós somos os maiores beneficiados. Não obstante, haverá também, igualmente, a mesma predisposição para sintonizar-se com entidades nobres, né? Delas aurindo e transmitindo inspirações, sabedoria e paz. Então, os espíritos nobres também vão nos trazer aprendizados, experiências, porque nós vamos aurir, né? E para sintonizar com a entidade delas, aurindo e transmitindo a inspiração, a sabedoria e a paz. A ideia, parágrafo 17. A ideia, o impulso, procedem sempre do espírito desencarnado. Porém, o revestimento, a execução, vem dos cabedais arquivados no inconsciente do médium. Aqui continua falando do arquivo, dos conhecimentos que o médium tem para trazer os recursos na comunicação. A luz do sol ou outra qualquer, ao ser coada por uma lâmina transparente, reaparecerá no tom que lhe é conferido pelo filtro. Aqui está mostrando mais uma vez a condição do médium para trazer a comunicação. Quando ele fala a luz do sol ou outra qualquer, a ser coada por uma lâmina. Então, aqui, a luz do sol seria como se fosse a comunicação e a lâmina seria o médium, né? Então, quando a comunicação passa pelo médium, ela vai sair, né? Ela vai ser colocada lá, vai ser falada, ou vai ser escrita lá na mediúnica, né? Com o tom, entre aspas, que é do médium. Então, um outro exemplo que a gente pensou, você pega, por exemplo, um canudo, né? Enche esse canudo de água e dá uma chacoalhada lá e vira a água lá no copo. Se a água vai sair, como que a água vai sair? De acordo com como tiver o tubo.
É a mesma coisa. Se a água sair limpa, é porque o tubo está limpo. Se a água sair suja, é porque o tubo está sujo. Então, o tubo aí seria o médium, e a água seria a comunicação que foi colocada ali, né? No fenômeno mediúnico, é o que nós colocamos aqui, no fenômeno mediúnico sucede da mesma forma, né? Então, como eu disse, que a luz do sol é a mensagem, é o espírito, e a lâmina é o médium, aqui é o fenômeno mediúnico que está surgindo, está se colocando, está sendo colocado da mesma maneira. Tendo em vista que a faculdade é orgânica, os recursos da aparelhagem exercem grande influência na ocorrência do fenômeno. Assim, considerando o exercício que educa os impulsos e comanda a passividade, é de capital importância. Não sei se eu entendi bem isso aqui, mas eu creio, né, que aqui está falando dos recursos da aparelhagem e da educação dos impulsos. Então, a gente entende que o médium vai usar dos seus sentidos todos, né? E ao usar os seus sentidos, ele, como ainda pouco experiente, que talvez seja, ele vai precisar de controle, de domínio sobre esses impulsos. Então, ele, por exemplo, na maneira dele expressar, na maneira dele gesticular, ou em todas as situações cujos seus sentidos se fizerem necessários, ele vai precisar de educação, vai precisar de controle desses impulsos, porque ele pode, de imediato, ir logo trazendo aquela situação sem muito comedimento, sem muito equilíbrio, sem muita tranquilidade. Então, a educação dos impulsos vai levar que ele tenha um comportamento mais ideal, mais adequado durante o fenômeno, né? Durante seu intercâmbio. À medida que vão sendo eliminados os conflitos pessoais, mais transparentes e fiéis se farão as mensagens, caracterizando os seus autores pelo conteúdo, estilo, elaboração de ideias e nas manifestações artísticas pelas expressões de beleza que apresentam. Então, está bem claro aqui, né, que à medida que vem sendo eliminados os conflitos pessoais. Então, lá não falou lá, por exemplo, nos conflitos pessoais na fixação. Então, os conflitos, os problemas íntimos, as questões várias que o médium tem, as questões da moral ou não, elas vão interferir, né, na mensagem. A mensagem vai ter um tom diferente, mas se ele está buscando se melhorar, se ele está buscando se trabalhar, vai se educando, ele vai eliminando, né, vai vencendo aquelas situações psíquicas, emocionais, os conflitos, as questões todas que ele tem, ele vai se tornando uma pessoa mais equilibrada para trabalhar, vai tendo condições de trazer cada vez mais, de fazer cada vez mais um intercâmbio melhor, com mais tranquilidade, com mais qualidade, e isso vai mostrar, vai identificar quem é aquele médium. Se o médium está fazendo um trabalho assim, o assado, vai ficar claro que aquele médium está buscando se trabalhar melhor, está buscando vencer as suas dificuldades, está buscando se aperfeiçoar, está buscando ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, que isso vai interferir no trabalho que ele vai fazer, no estilo, na ideia, das manifestações que ele vai fazer. Isso também que está falando das manifestações artísticas, que vão, né, ficar cada vez melhores. Por exemplo, uma pintura mediúnica. A pintura vai se tornando cada vez melhor, né, mais bonita, mais com características melhores, etc. Que vão trazer, né, beleza, vão trazer situações cada vez melhores nas comunicações.
A educação mediúnica, a semelhança do desenvolvimento de qualquer aptidão, impõe tempo, paciência, perseverança, estudo e interesse. Isso nós sabemos, né, na vida prática, mesmo que eles falam. A semelhança do desenvolvimento de qualquer aptidão. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer requer prática, requer conhecimento, requer experiência. E quanto mais experiência a gente tem, quanto mais a gente se dedica naquilo que a gente está querendo fazer, quanto mais vezes você faz, é claro que você vai fazer cada vez melhor, né? Então, você vai aparando aquelas arestas que você tem, aqueles defeitos que você, aquelas dificuldades que você tem, você vai trabalhando isto e só o tempo e a experiência que você vai viver que vai fazer de você uma pessoa melhor naquele trabalho que você está fazendo, que é também o caso do intercâmbio. O investimento de cuidados específicos, espere um pouquinho, capítulo 24. Só um minutinho aí. O investimento de cuidados específicos na mediunidade será compensado pelos recursos comprovadores da sua legitimidade, como também pelos ensinamentos e consolos recebidos na sua aplicação. Isso aqui nós vamos precisar do Murilo aí. Então, aqui, desenvolvimentos específicos na mediunidade. Eu fiquei pensando, qual que é específico na mediunidade? Então, eu pensei, né, que desenvolver os bons sentimentos, lutar por eliminar os seus defeitos, os defeitos ocultos, né, que só com muita concentração, com oração, a gente vai, né, eliminando devagar. Então, todas aquelas situações que podem interferir no intercâmbio, né, que estão contribuindo para trazer uma tinta diferente ao intercâmbio, precisam ser trabalhadas. É isso aí. Então, é isso mesmo. Nós vamos falar desse cuidado do investimento. Eu vou, lá no finalzinho, eu vou fazer umas considerações, e aí vocês vão entender melhor. Mas é o investimento do cuidado específico da mediunidade, a gente não entender a mediunidade como algo secundário, mas como algo inerente ao ser humano, e que a gente é médium dentro e fora do centro. Então, nós precisamos estar conscientes disso, para que os nossos cuidados com a mediunidade se tornem hábitos. E, com isso, corresponda à qualidade da nossa prática mediúnica. E não somente como um compromisso de 2 horas por semana. Sim. Nós vamos falar um pouquinho. Ok. Então, vamos ao item 25. Faculdade neutra do ponto de vista moral, pode o indivíduo ser portador de conduta irregular, com largo campo de registro, em razão do seu pretérito, enquanto outros moralizados não possuem as mesmas possibilidades, o que não os deve desanimar. Então, aqui está falando que realmente a gente já sabe que a faculdade mediúnica não guarda relação com a moral. A moral vai interferir no uso que a gente faz da mediunidade. Então, a pessoa amoral, ou a pessoa, como aqui está falando, né, de conduta irregular, portador de largo registro em razão do seu pretérito, uma pessoa que também no seu pretérito, em vidas passadas, foi uma pessoa cheia de questões, né, de ordem moral, negativa, né? E mesmo assim, sendo uma pessoa amoral, ele pode apresentar uma mediunidade
não vou falar uma boa mediunidade, ou seja, pode ser bom numa coisa que não é muito boa, né? Pode ser uma pessoa que age muito bem no mal, que eu não posso dizer se seria agir bem, mas uma pessoa que usa a mediunidade para uma situação menos feliz, né? E a gente vê muito isso aí, infelizmente, né? Tem situações que não vale a pena a gente colocar, mas a gente vê muito isso por aí, né? Então, a pessoa, para ser médium, para ter potencialidades mediúnicas, ele não precisa de ser moralizado, não. Basta ele vir com essa faculdade, com essa propriedade, com essa condição, com esse atributo, que ele vai ser médium. E outra pessoa, às vezes, que é moralizado, que tem certas potencialidades, às vezes não apresenta uma coisa tão significativa em termos de mediunidade, em termos de comunicação, e às vezes essa pessoa fica frustrada, né? Porque às vezes vê uma pessoa que não é nem tão boa assim, com aquela coisa explosiva, né? E a pessoa está, né, tá ali na luta para vencer a si própria, etc., e não consegue, às vezes, grandes coisas. Mas isso é um trabalho que requer, né, é, requer tempo, que a pessoa precisa de dedicar-se, precisa de perseverar, precisa desenvolver condições espirituais, precisa se trabalhar, perseverar e aguardar, né? Porque com certeza vai acontecer mais tarde, a partir do momento que ele tem rudimentos, às vezes, de mediunidade, mas ele vai perseverando, ele não vai desistir, e à medida que o tempo vai passando e que ele vai adquirindo mais condições, a mediunidade tende a ir aflorando mais. 25, 25, 25, 26. Só um minutinho aqui, que eu acho que eu tinha feito uma... Aqui, é esse mesmo. Então, como eu disse, a pessoa perseverar, ser otimista, confiar, ter uma vida saudável e digna, buscar o autoconhecimento, buscar Deus, estar em oração. Então, pouco a pouco, vão aumentando essas possibilidades e vai acabar, às vezes, aflorando uma mediunidade significativa. Então, falou-se que a moral não não guarda relação com a mediunidade, mas no item 26, no parágrafo 26, fala que a moral, no entanto, é exigível em razão dos mecanismos de sintonia que a conduta proporciona. Então, é claro que se eu sou uma pessoa moralizada, pelo menos entre aspas, não sou tão boa assim, eu vou ter mais oportunidade de me sintonizar com entidades que também são um pouco moralizadas, que estão numa melhor condição. Então, a tal da sintonia da afinidade, eu vou sintonizar com aqueles iguais a mim, ou parecidos comigo, ou que têm simpatia pela minha atitude, pelo meu comportamento, né? E vice-versa, como é do amoral. Ele também está sintonizando com o igual, com o afim. Uma existência, essa aqui você vai entrar, viu, Miro? Uma existência assinalada por leviandade, por abusos de comportamento, por atitudes vulgares, atrai espíritos igualmente irresponsáveis, perversos, perturbadores, obeteiros, é o que nós falamos. Então, aqui está se referindo mesmo à afinidade e à sintonia. Nesse pedacinho aqui que eu falei, que às vezes o medo vai entrar. A convivência psíquica com essas mentes e seres costuma afetar as faculdades mentais do indivíduo, que termina vitimado por lamentáveis processos de obsessão na sua variada catalogação. Nós sabemos perfeitamente que se você persiste numa situação menos feliz, e você vai vinculando cada vez mais e mais frequentemente com entidades menos felizes, quando aquilo começa a persistir, de virar um hábito, virar uma ideia fixa,
é claro que nós vamos passar nessa sintonia frequente com essas entidades menos felizes, nossa condição psíquica vai debilitar, vai nos expor, né, aquelas influências negativas que vão acabar sobrepondo-se, né, sobre a nossa condição e afetando a nossa mente. E isso vai, às vezes, chegar ao ponto de ser tamanha essa ideia fixa, essa frequência nesse convívio, que vai acabar numa obsessão, né? Que pode ser, dependendo do grau da obsessão. Deixa eu ver aqui se eu anotei alguma coisa referente a isso aqui. Só um minutinho. No livro Missionário da Luz, né, André Luiz fala, né, no capítulo, na página 221, ele fala sobre essa aproximação, ele fala dessa espécie de simbiose, né? Então, ele traz sobre isso um pouquinho. Espera aí, só um pouquinho, que eu acho que eu peguei o papel errado aqui. Ver se eu acho alguma coisa que eu respeito. Não, mas é isso mesmo, eu vou manter só aqui, depois o Murilo faz uma apreciação. As comunicações sérias e nobres somente têm lugar por instrumentos dignos e equilibrados. Então, da mesma forma que uma condição menos feliz, que é dessas pessoas envolvidas nessas situações, atrai espíritos menos felizes ao ponto de chegar à obsessão, tem o contrário também, porque os espíritos nobres, eles só buscam pessoas também que estão dentro daquela condição de melhores um pouco moralmente, que estão buscando situações sérias, dignas. Então, os espíritos, eles não vão ou não se aproximam onde é o oposto. Inclusive, em se tratando até de reuniões, por exemplo, eles só vão no lugar em que são coisas e pessoas sérias, onde eles vão ser ouvidos, onde eles vão poder atuar ali naquele meio. Eles têm interesses de estar nesses meios ou aproximar-se desse tipo de médios, de pessoas. Então, as pessoas nobres não vão, os espíritos nobres e sérios, eles não vão estar aproximando desse nosso companheiro envolvido em leviandades, em abusos, etc. Mas, sim, o contrário. Na sua condição, o parágrafo 30. Parágrafo 30. Na sua condição de instrumento e na sua postura de passividade, o médium não pode provocar determinadas comunicações, mas sim criar as condições e aguardar que ocorram. Então, na condição de instrumento e na postura de passividade. Então, como já foi dito lá em outro momento, que o médium é apenas um instrumento, que ele não faz nada, que ele só recebe, então ele não vai ter como provocar determinadas situações. Marilene, Oi. só um pouquinho, só vamos tomar cuidado com o horário, que nós já estamos em 10h10. Nossa, deixa eu ver aqui se dá para correr. Já está quase. Então, vou passar aqui mais para frente. Então, aqui nesse capítulo aqui, vamos só falar aqui do 31, que mostra que é preciso ainda estar vigilante para atender as chamadas que se originam, né, do mundo espiritual, fazendo-se maleável, fiel e portador de responsabilidade que lhes diz respeito. Então, chegando... Quanto você bloqueia? Já 10 e pouco? Então, vamos fechar aqui agora. O portador mediúnico para suceder, o fenômeno mediúnico para suceder em condições corretas, necessita de organismos e instrumentos sem altas cargas tóxicas de qualquer natureza, porquanto as emoções em desalinho, o cansaço, as toxinas resultantes dos excessos alimentares
bloqueiam os núcleos de transformação do pensamento captado nas mensagens, o que equivale a semelhantes acontecimentos em várias atividades intelectuais, artísticas e comportamentais. Vou só dar uma pincelada nisso, porque realmente achar algum lugar que falasse exclusivamente ou mais diretamente sobre bloqueio dos núcleos de transformação do pensamento, eu não achei. Então, falando do todo aqui, num todo, a gente sabe, né, das implicações que tem, né, dos tóxicos, das drogas, etc., na sociedade, nas relações familiares, no emprego, em tantas coisas. E também sabemos do vínculo que a gente tem com as entidades menos felizes quando a gente tem esses envolvimentos no tal. E como falar dos bloqueios e nos núcleos de transformação do pensamento, eu não achei especificamente, mas achei na obra de André Luiz, onde ele fala, acho que é André Luiz mesmo, eu tinha até anotado aqui, mas como o tempo está pouco, ele fala muito da implicação das drogas, dessas questões, no perispírito. Então, ele fala muita coisa sobre a influência dos tóxicos, das drogas, no perispírito, chegando até a transformação da característica humana no perispírito. Então, considerando tamanha influência das drogas, dos tóxicos no organismo, ao ponto de interferir de forma considerável no perispírito, que é a base de tudo, então nós não podemos negar que ele vai bloquear os núcleos de transformação. Bom, então, gente, a gente vai... Deixa eu ver se tem mais aqui. Estamos diante de manifestações obsessivas, é a conclusão aqui do 32. Então, o nosso tempo já esgotou, né? Então, nós vamos terminando por aqui, agradecendo a oportunidade que a casa, que vocês nos deram, né, de estar estudando mais, não de trazendo uma coisa significativa, mas de estar estudando, que é isso que é importante. Eu agradeço a todos pela tolerância, pela paciência, e esperamos as considerações do Murilo. Gente, bom dia. Lembrando que a grande finalidade desse grupo é dar oportunidade para todo mundo poder falar, não como palestrantes, mas como troca de ideia acerca dos temas sobre a mediunidade. Quando a gente fala de complexidade do fenômeno mediúnico, a gente pode falar por horas que nós nunca vamos esgotar, porque cada médium manifesta a mediunidade de uma forma, mesmo que tenham a mesma qualidade, a mesma competência mediúnica, falaremos assim, por exemplo. Sim. Você pode ter 10 médiuns psicógrafos que vão ser mediunidades de psicografia completamente diferentes. Sim. O desenvolvimento dessa mediunidade sempre vai perpassar pelo conhecimento das próprias habilidades morais do médium. O que hoje a gente fica sugestionado a fazer seria a leitura integral do texto, tá, gente? As nossas reflexões, elas não vão substituir a leitura, então, por favor, aqueles que tiverem condição, vamos recorrer ao texto. A gente está estudando o livro Vivências Mediúnicas, a gente só está no segundo texto ainda. O estudo do primeiro se encontra salvo, eu vou mandar os links para vocês. O que eu queria, para a gente terminar, trazer algumas reflexões. As pessoas que quiserem convidar outras para participar do grupo, fique à vontade. É só mandar o link lá do nosso grupo, o grupo de estudos espíritas, qualquer pessoa é convidada. Eu vou disponibilizar 2 links também lá no grupo. O primeiro, porque toda a complexidade do fenômeno mediúnico se dá por dificuldade do médium. E, muitas vezes, a gente vê Divaldo Franco, a própria Joana de Ângeles, sugerindo a meditação como uma oportunidade de contribuir para o nosso eu, melhorar a própria conduta, se reconhecer e tranquilizar a nossa mente, nos fazer paz de espírito para que a mediunidade se exercite com tranquilidade. Vou mandar um estudo sobre espiritismo e meditação, que foi tido aqui na nossa casa em 2021, se eu não me engano, com uma neurocientista, que é espírita, brasileira, hoje, na época, morava no Canadá, e deu para a gente uma palestra sobre o tema, eu vou mandar.
Vou mandar também um segundo estudo do Marcelo Orsini, um espírita, orador, escritor de BH, que fala sobre a mediunidade enquanto como desafio ou como um aparato para a gente crescer espiritualmente. Ele vai trazer essa reflexão. E vou trazer uma sugestão de leitura, vou mandar o link também, que é do texto Orientação para a Prática Mediúnica no Centro Espírita, que é um documento da Federação Espírita Brasileira, que vai esclarecer para a gente tanto os componentes de um grupo mediúnico, mas eu queria chamar a atenção para os requisitos que a FEB coloca como importantes na formação do médium e para que esse participe de um trabalho mediúnico sério, responsável e seguro. Tá bom? Agradecemos, Marilene, muito sua participação, sua contribuição, você ter aceito o desafio. E na próxima semana, a gente vai para o terceiro texto, intitulado Conceitos, e quem vai ser o responsável por esse estudo vai ser a Rosana. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus e rogar ao grande mentor primeiro de nossas vidas a inspiração para segui-lo sempre, tendo a oportunidade de amar e ser amado de todas as formas que nos sejam possíveis, para que o amor se torne a lei universal que rege nossos pensamentos e a nossa vida aqui nessa terra. Rogamos aos mentores espirituais a bênção e a fortaleza para esse grupo. A Marilene, que hoje contribuiu sendo inspirada pelos espíritos amigos, e por todos aqueles que também aceitaram ser partícipes dessa missão de amor, de estudar a doutrina, mas fazê-la prática em nossas vidas. Pedimos, Mestre amado, que visite nossos lares e os lares de todos aqueles que precisam de sua presença, para que, restabelecidos, possamos dar testemunho de sua graça. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, vou encerrar Assim seja. a gravação.